Bíblia. Sentado no seu lugar, pega tua Bíblia, levanta assim pro céu. Fala assim comigo, Senhor Jesus. Tem muita gente com outra voz. Senhor Jesus. Muito obrigado pelo privilégio de estar na tua casa, na festividade, no departamento Gotinhas de Ouro. Senhor Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, com um cheiro suave e agradável ao Senhor. Nós já louvamos, já dançamos e sentimos a alegria do Teu Espírito Santo. Mas nesse momento, fala ao nosso coração através da Tua palavra. Em nome de Jesus. E quem crê diz amém. Abre sua Bíblia comigo no texto oficial que me foi passado, Isaías 58 e 11. Parte B. Abre tua Bíblia comigo, o livro de Isaías. O livro mais fácil de encontrar na Bíblia é o livro de Salmos, é o maior. É depois de Salmos. Você passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías 58 e 11. Amém. Quem achou diz amém? Diz assim: e serás, só para te ler, a partir do meio do versículo, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Amém? Amém? A decoração da igreja está muito linda. Vocês são mais lindos que qualquer decoração, do que qualquer balão. Mas aqui tem um jardim muito lindo, sim ou não? E jardim, você sabe que é algo composto por flores lindas como essa aqui. Essas aqui são de balão. Mas um jardim de flores naturais é algo lindo de se ver, sim ou não? A Bíblia vai falar que nós somos e seremos, quando obedecemos a palavra de Deus, como um jardim regado, cujas águas nunca faltarão. E a palavra de hoje, o tema que Deus colocou no coração das líderes, é esse tema: onde a fé faz morada, Deus faz um jardim. Deus faz um jardim. Mas eu preciso que você entenda duas coisas nessa noite. É claro que a gente aqui, irmãos, usa algumas metodologias infantis para aprender com essas crianças. Mas não existe um Espírito Santo Kids. Você que é adulto, você que dependente da sua idade, abre o seu coração, deixa Deus falar com você, porque apesar de uma metodologia, um levanta a mão, um mexe a cabeça, alguma coisa para envolver as crianças, mas adora com o coração de criança nessa noite, deixe Deus falar com você também, amém? A Bíblia quer que nós sejamos como um jardim regado, cuidado pelo Senhor. E eu pesquisei a definição de jardim e eu descobri uma coisa muito legal. Quem é que gosta de animais? Quem tem animal de estimação? Quem tem cachorro? Quem tem gato? Quem tem peixe? Menino, tudo isso. Quais os zoológicos? Tem mais algum? Só esses três: cachorro, gato e peixe. Ah, uma tartaruga, meu Deus do céu. Dá para virar um zoológico municipal de Timóteo. E eu não julgo, porque na minha casa também tem 8 bichos. Mas o meu pai ama. Ele já criou até uma cabra dentro de casa, por aí você calcula o quanto minha mãe não sofre. Mas vamos lá. A diferença de um jardim para uma floresta, por isso que eu perguntei se vocês gostavam de animais, porque floresta tem muitos animais, é que a floresta
árvore se planta, as próprias sementes começam a nascer. Não é cuidado, não é regado. A floresta é um ambiente natural. Não existe lei, não existe ordem, não existe organização, não existe cuidado por alguém. Assim como o campo. O campo nasce muita grama verdejante, alguns matizes que às vezes são até pragas que impedem o crescimento de uma boa vegetação. Mas o jardim, ele tem um diferencial. Ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção, ele precisa de alguém para escolher as sementes, cuidar das sementes, regar as sementes, podar as sementes, tirar as plantas das árvores que estão florescendo, das flores e até dos pequenos frutos, porque eu descobri que jardim também tem alguns frutos pequenos. Então Deus não nos chamou para ser como floresta, para ser alguém que faz aquilo que quer, que não tem ordem, que não tem organização, que não tem cuidado. Você não é uma floresta, você não é um mato qualquer, você não é um campo. Deus quer te fazer, e a sua vida espiritual precisa ser como um jardim, regado e cuidado pelo Senhor. Amém? Eu já ouvi muita gente cantando e pregando sobre isso. Eu sou apaixonado por música, e tem muitos hinos ao longo da história da igreja evangélica que se popularizou. Eu vou começar aí. Pega só no finalzinho. Quer que eu tava fazendo as fotos? É? Então na hora que eu vou precisar o tema. Tá bom? Eu vou ajudar vocês. Tranquilo. Ó. O que é que acontece? Na história da igreja, muitos hinos se popularizaram sobre essa passagem bíblica, sim ou não? Eu lembro de vários na minha mente, um dos que eu mais amo manda esse aqui com esse. Canta comigo. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do teu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. É um hino muito conhecido. Quando o Diante do Trono anunciou assim, todas as igrejas adoraram por essa mensagem. Sim ou não? Tem mais hinos sobre essa passagem. Tem um que é menos conhecido, você sabe aquele, desse mesmo tom. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. E muitos hinos lindos sobre essa passagem bíblica. Outros que eu estava na mente, eu não consegui lembrar agora. Ah, tem aquele, mesmo que não fica abaixo para mim, não. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Mas por que eu estou cantando esses hinos? Porque eu queria que vocês entendessem uma coisa. Os hinos são conhecidos, sim ou não? Todo mundo quer ser um jardim fechado. Todo mundo quer que o Senhor cuide. Todo mundo quer que o Senhor regue. Só que eu tenho muito cuidado com a santa palavra de Deus, com a escritura. Quando eu vou pregar um texto, por mais que o texto oficial seja esse versículo, um texto fora do contexto, é um pretexto para uma heresia, ou então para um pensamento de fortes princípios da Bíblia. Porque esse versículo vai começar dizendo o seguinte: que o Senhor te guiará continuamente. Quem é que quer ouvir essa palavra que o Senhor vai cuidar de você em todo o tempo? Diga amém. O Senhor fartará a tua
versículo que nos confronta em relação a muita coisa. Porque antes que isso aconteça, a partir do versículo 9 vai dizer assim. Aqui, a partir do versículo 9 vai dizer assim: acontecerá, se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo, a vaidade. Versículo 10: se abrires a tua alma ao faminto, fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará em tudo aquilo que eu falei. Mas olha, o Senhor nos promete, e a palavra dele é viva, que para que isso aconteça, nós precisamos deixar de julgar, precisar deixar de ser enganoso, andar em verdade, abrir mão da vaidade, tirar o cisco dos nossos olhos antes de julgar e falar mal de qualquer irmão, cuidar do órfão, cuidar da viúva, cuidar daquele que tem fome. Aí, assim, serás como um jardim. Eu confesso para vocês que eu sou filho de pastor, cresci dentro da igreja, mas eu tenho pouquíssimas, raríssimas exceções de mensagens que pregadores escolheram os textos anteriores para pregar a palavra de Deus. Eu conheço muita canção, mas eu desconheço uma canção que vai falar: deixe de ser vaidoso, tira o dedo do olho do seu irmão, deixe de lado, faça isso, se corrija, porque o ser humano, ele seleciona da Bíblia aquilo que lhe faz bem ouvir, e ele só ouve a bênção. Mas para a gente conseguir a bênção exige responsabilidades, existem caminhos árduos, difíceis, para que eu e você possa desfrutar do cuidado do Senhor. Ele cuida, mas nós temos que fazer a nossa parte, não só atribuir tudo na nossa vida que acontece ao cuidado do Senhor, porque Ele te deu missões, Ele te deu responsabilidades, e nós vivemos numa sociedade que se faz de tudo para se isentar do papel da responsabilidade. Isso é de hoje? Não! Quando Deus criou um jardim, olha como tudo coopera para o tema, que o homem pecou, qual foi a resposta do homem para Deus? Eu não, Senhor. Foi a mulher que tu me. Será que dentro da sua casa, Deus não está querendo fazer um manancial, um jardim cujas águas nunca vão faltar, mas você está colocando a culpa, a irresponsabilidade, coisas erradas que estão acontecendo na tua casa? O esposo coloca a culpa na esposa, a esposa coloca a culpa no marido, o marido e a esposa juntos colocam a culpa no filho, o filho coloca a culpa no pai, o pai coloca a culpa nos amigos do filho, o amigo do filho coloca a culpa em alguém da igreja, alguém da igreja coloca a culpa no regente, o regente coloca a culpa no coordenador, o coordenador diz que a culpa é do líder de mocidade que está competindo para ver qual trabalho mais bonito, o líder de mocidade diz que isso acontece na igreja por causa do coordenador geral, do dirigente de situação, joga a culpa pro pastor, e assim o ser humano vive. Quando eu não quero assumir responsabilidade, nós fazemos como Adão, dizemos: eu não, Senhor, a mulher que tu me deste, foi o pastor que me deu, foi o filho que tu me deste. Mas Deus exige de nós, Ele quer fazer um jardim regado, cuidado, cujas águas nunca vão faltar, mas Ele exige de nós responsabilidade. Pode parecer que foi algo totalmente incoerente eu falar essa palavra aqui em pleno culto infantil, mas nós estamos no mês, irmãos, que é conhecido como o mês do Maio Laranja. Por que o Maio Laranja? É conhecido como o mês que a gente ensina sobre o combate ao abuso sexual e exploração de criança, adolescente. E tem gente que acha que a igreja não é lugar para isso. Pelo contrário, a igreja precisa ser um ambiente mais acolhedor, porque aqui é a casa de Deus. E aonde Ele está, tem amor, tem carinho, tem sustento, tem alimento, mas também tem conserto, tem poda, tem coisas que tem que passar, porque as coisas precisam ser do jeito dele. E Deus não habita, Deus não se manifesta em altares irregulares, Deus não recebe as coisas de qualquer jeito, Deus não recebe sacrifício irregular. Igreja do Senhor, ouça e receba a palavra do Senhor, que foi o que o Senhor colocou no meu coração essa noite. Eu confesso para os irmãos que a palavra é pesada. Eu imaginei, meu Deus, vai ter tanta criança, mas eu tenho um compromisso com Deus que me chamou, e o que Deus
Você não vê uma flecha dizendo, eu quero ir para cá, eu quero ir para cá. Não! A flecha precisa de alguém para colocar a flecha no arco, direcionar o alvo e lançar a flecha. Detalhe, só se lança uma vez, não tem como voltar para o vento e corrigir a vida de novo. Você tem que cuidar desde a maternidade, antes de nascer. A Bíblia vai dizer para Jeremias, antes que eu te formasse, eu te dei as ações do profeta. Às vezes a criancinha tem 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 aninhos, aí o povo diz, não entendi nada, não é da igreja não, só dá trabalho. Ei, deixa dar trabalho aqui dentro. A Bíblia vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E as crianças precisam ser ensinadas que a alegria maior não existe do que estar nos atos do Senhor, do que habitar na casa do Senhor. E isso é responsabilidade dos pais. Eu não estou dizendo isso porque alguém me pediu a condenar. Não conversei nem com ela sobre isso. Mas o que Deus colocou no meu coração. Deus te deu uma flecha, meu querido. Você quer pai, você quer mãe. Às vezes você não é pai, você não é mãe, você é tia, você é avô. Tem gente que tem a cultura de dizer que o pai e a mãe educam e o avô não é para criar menino, é para instruir o menino, para estragar a criança, porque é só para fazer os gostos. Deixa eu falar uma coisa para você que, se você não tiver cuidado, esse pensamento, essa ideologia é maligna. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar sobre nós de outras avós e avós que ensinaram aos seus netos quem era Deus. Eu sei que você já educou seus filhos e você quer mimar o seu neto. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A sua vida é passageira. Você vai partir daqui dessa terra. Como é que você quer ser lembrado? Como o vovô Papai Noel que comprava tudo que o seu neto queria? Ou como um avô que ensinou o seu neto quem é o Deus que você serve? O quão maravilhoso e o quão poderoso Ele é. Que ainda deixar um legado espiritual. O material, a Bíblia vai dizer, não ajuntei tesouros na terra do ladrão, a caça, consome, mas ajuntei esse tesouro no céu. Crianças, não existe tesouro melhor nesse mundo do que ter certeza da salvação, conhecer a Jesus e saber que Ele cuida do nosso coração como uma terra fértil. Vocês cantaram sobre o nosso coração ser uma terra fértil. Não existe terra que prospere, jardim que seja bonito sem Jesus para regar e cuidar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, crianças. Quem aqui gosta de ganhar brinquedo? Ixi, não foi fraco. Quem gosta de ganhar brinquedo? Quem ficaria feliz em ganhar qualquer brinquedo do mundo que o papai não pudesse comprar? Levanta a mão. E nem é só criança, hoje em dia tem adulto que também fica brincando com brinquedo, aqueles pop good, aquele negócio ruim de velho brincando, desenhando. Mas o que é que acontece? Ganhar brinquedo. Pois é, show. Ganhar brinquedo é muito bom, sim ou não? Mas o brinquedo, ele compra e garante a mesma alegria que Jesus nos dá. Quando você compra um brinquedo, um bem material, seja ele qual for, você fica feliz quando ganha, sim ou não? Mas a alegria que Jesus dá é eterna, a alegria do céu, a alegria que não se acaba. Esse jardim não pode ficar feliz quando chega água artificial. Esse jardim não pode ficar feliz porque você colocou uma rosa artificial. A rosa artificial é sempre linda, porque não é de verdade. Nós precisamos ser de verdade. E uma planta de verdade, uma flor de verdade, precisa de cuidado, precisa de correção, precisa tirar com as pragas que querem se infiltrar no meio do jardim. É muito bom ganhar um brinquedo, sim ou não? Deixa eu dar exemplo para os adultos. Quem é dos adultos aqui gostaria de ganhar um perfume? Levanta a mão de amém. Ou não, muito alegre, muito animado. Reinaldo? Quase meu pai é Reginaldo. Você é Reinaldo. É Reginaldo mais chique. Reinaldo é mais internacional. Reinaldo. Para os irmãos aqui, quem ficaria feliz se o irmão Reinaldo hoje, após o culto, pagasse um rodízio de pizza? Levanta a mão e diz amém. Glória a Deus. É só procurar ele, irmão. Pode procurar. Vocês vão ficar felizes, sim ou não? Não sei se ele vai ficar feliz. Mas a gente ficaria feliz, sim ou não? Eu estou dando esse exemplo porque o perfume às vezes é mais caro, o brinquedo às vezes é mais caro, mas o crente, ele sabe
céu não é a alegria de Jesus, e você que é pai e mãe, não pode compensar as faltas do seu filho com coisas que o dinheiro pode comprar. Eu lembro quando eu era criança, eu vou contar 2 testemunhos para vocês. Crianças, vocês vão entender tudo que eu já estou finalizando a mensagem. A mensagem dos adultos para vocês também. Vou contar 2 experiências minhas. Uma, eu sempre gostei muito de jogar videogame. Quem gosta de jogar videogame no celular, eu gostava muito. Mas eu não tinha, mas toda criança que gosta de jogar videogame e não tem videogame, tem um primo rico que tem. E quando eu queria jogar videogame, eu ia pra casa do meu primo rico, porque ele tinha videogame e era pra jogar. Só que meu primo, como tinha videogame, às vezes eu ia pra casa dele, ele queria brincar, mas eu queria jogar, porque o videogame pra ele não tinha graça porque ele tinha, e pra mim tinha graça porque na minha casa eu não tinha. Eu chegava, vamos jogar, não, vamos jogar bila, eu não sei bila, e eu jogo no quintal lá em casa, porque jogar videogame. Eu queria muito porque ele tinha tudo aquilo que eu queria. Ele tinha banco imobiliário, jogo da vida, PlayStation 3. Hoje já está passado, na época era o auge. PlayStation 3, eu estou doido, filho. Eu cheguei no 2 agora. Não, eu estava já 5 mil pontos no negócio aqui, não. Mas vai que você sabe. Eu achava que a pessoa mais feliz do mundo era o meu primo, porque tudo aquilo que eu criança queria, na minha casa não tinha, meus pais não tinham muita condição financeira, mas o meu primo tinha. E teve um dia que nós estávamos conversando, tínhamos ido para a escola bíblica, o tema da escola bíblica era sobre a verdadeira alegria, João 3,16. E eu lembro que quando a gente chegou em casa, eu disse assim: você é a pessoa mais feliz que eu conheço. Ele disse: você conhece tão pouca gente assim? Eu disse: não, mas é porque tudo que eu tenho vontade de ter, meus sonhos, você tem tudinho. Ele olhou pra mim e me deu uma resposta que até hoje marca no meu coração. Ele disse assim: você acha que eu não sei? Eu disse: o quê? Que meu pai me dá tudo o que eu quero para compensar que ele não gosta de mim? E eu disse: como assim ele não gosta de você? Se ele não gostar de você, não dava nada. Ele disse: não, de nenhum jogo que eu tenho. E eu sempre vejo seu pai lembrando você para educação física, para querer jogar vôlei, para querer jogar futebol. Eu sempre vejo seu pai junto com você. Eu tenho inveja de você às vezes, porque eu vejo você junto com seu pai. E eu fiquei chocado com aquilo. Ele disse: mas faça um favor para mim, não diga ninguém não. Eu disse: tá certo. Cheguei em casa e disse: mãe, você não acredita. Você acredita que meu primo falou que eu que era feliz, que ele não era feliz, porque o pai dele comprava tudo que ele queria, mas não gostava dele, porque não passava 1 minuto com ele? Minha mãe disse: eu não acredito. Eu disse: mãe, mas pelo amor de Deus, não diga ninguém não. Ela disse: pode deixar. Quando foi no mesmo dia à noite, minha mãe chegou pra minha tia: mãe do meu primo, você não vai acreditar. Sadai estava brincando com teu filho, e ele chegou na conversa do bebê, contou e tal, que seu pai, seu esposo não gostava do seu filho porque não brincava com ele, Aí a esposa, a mãe do menino, fez: eu não acredito, já foi ficando com raiva de uma mulher, mas pelo amor de Deus, eu prometi a Sadai que não ia dizer, não, relaxa. Quando o pai chegou em casa, disse: vem aqui. O primo disse: tá brincando, bebê, falou pra mãe, falou pra mim, e conversou com ele. E aquele pai conversou com o filho. Esse filho, mas eu não gosto de você, porque o papai não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Nós ouvimos muito isso, as pessoas que não têm tempo, sim ou não? Sim. Nós vivemos uma correria muito grande, sim ou não? Sim. E essa mesma minha família, minha avózinha fazia 5 anos que pedia, clamava, todo mundo para no Natal tentar a minha família toda. Minha família é muito grande, minha mãe é a 20ª. Eu tenho mais de 100 primos. A gente, quando vai fazer festa, tem que alugar hotel, tem que alugar clube, tem que só alugar a cidade, mas estamos quase lá. Família grande, irmão. Minha avózinha tentou reunir a família nos últimos 5 anos de uma forma assim incansável, mas sempre faltava 2, 3, 4. Não, porque vai pro lado de lá, pro lado de cá, tá doente, tal. Sabe quando foi que a família inteira se reuniu? No velório da minha avó. Tava todo mundo, não faltou ninguém. Faltou tempo? Não. Faltou prioridade. E isso que eu estou falando não é para deixar o clima do culto pesado, não. É porque a primeira palavra que eu comecei falando aqui foi sobre
podemos ter com a nossa família, com a responsabilidade, com o nosso papel. Porque Deus nos deu os filhos, Deus nos deu os pais, mães. Nós precisamos cuidar uns dos outros, porque foi o bem que o Senhor instituiu nessa terra. Nós precisamos cuidar da nossa família, do nosso bem mais precioso. Deus quer fazer não só no seu coração, mas na sua casa, um jardim fechado. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer limpeza, tem que fazer poda, tem que eliminar aquilo que está atrapalhando. E muitas vezes é essa correria do mundo que nós vivemos. Para um pouco e cuida do que Deus te deu. Ah, mas não dá tempo. Tenha cuidado, senão o Senhor vai permitir que alguma coisa aconteça para você valorizar e cuidar daquilo que Ele te deu. Ele cuida do jardim do nosso coração, mas tem responsabilidades que são nossas, nós não podemos atribuir a seu ninguém. Amém? Amém. O primeiro exemplo que eu dei foi o do meu primo. O segundo exemplo que eu vou dar para vocês é um exemplo que eu sempre costumo dar nas igrejas que eu ministro. Eu quero falar aqui em cima do carro esperando o botinho de ouro, eu já estou acabando. O primeiro exemplo que eu sempre conto é esse que eu acabei de contar para vocês. O segundo exemplo que eu gosto de contar é da minha irmã, que é mais recente. Apesar de ter muitos testemunhos assim com minha esposa também. Mas eu perguntei quem gostava de ganhar brinquedo. E na época que aquela boneca LOL se popularizou, quem era da LOL, bonequinha, que vira bolinha? Pronto. Há alguns anos essa boneca se popularizou e a minha irmã ficou louca por uma LOL. Porque todo mundo na escola tinha e minha irmã queria ter também. Minha irmã chegou para minha mãe e disse: mãe, eu quero uma LOL. A minha mãe disse: o que é isso? É uma boneca. E ela é grande, não é desse tamanho. Aí minha mãe pensou: olha, 10 reais, 15 reais. Deve ser que aquelas fotos que tinha antigamente. Minha mãe chega na Rirei e me pergunta quanto é uma LOL. Ah, o negócio é desse tamanho, não é mais do que isso não. Quem nunca viu, confia em mim. A boneca é 150 reais. Minha mãe disse: o sangue de Jesus tem poder. Ela fala, ela pisca, ela grita, ela empilha, ela faz alguma coisa, ela toca som, a caixinha, bluetooth. A boneca não fazia nada. Um pedaço de plástico. Mas valor atribuído comercial e era febre. Minha mãe disse: 150 compro não. Aí meu pai de menina, a mais nova, deixa a bichinha. Você perguntou o que é a bichinha, queria, compra a boneca da bichinha. Mas como o bichinho vai pagar, eu não vou comprar meu cartão, eu vou comprar o seu. E meu pai comprou essa boneca pra minha irmã. Quando deu a boneca pra minha irmã chorou, fez carta de amor, disse pra mim, minha mãe era os melhores pais do mundo, meu pai deu, oh meu Deus, aí não vale a pena. 3 dias depois, minha irmã levou a LOL pra escola, a pobre da LOL voltou sem cabeça, sem sapato, sem nada, voltou só o copom do tronco da LOL. E minha mãe ainda tinha, meu pai ainda tinha 3 prestações de 50 reais. Mas o coração alegre, o jardim regado, essa água não é algo que o dinheiro pode comprar, é algo que vem do trono do Senhor, é água que é de graça, custou muito preço, não foi de graça, mas hoje Ele dá de graça a água da vida. É essa água que precisa ter regado o seu coração, é essa água que tem que regar a sua mente, é essa água que tem que regar a sua família, é essa água que tem que regar a sua casa, porque onde vai mais morar, Deus faz um jardim, mas não adianta só a fé. Você tem que confiar, você tem que acreditar, mas você tem que fazer a sua parte, porque o jardim do nosso coração exige de nós, crentes, responsabilidade. Amém? Amém. Agora eu queria só pra gente encerrar, orar por vocês, mas eu queria ensinar isso aqui pra vocês antes de entregar. Tá todo mundo vendo bem? Alguém diz amém? 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 Amém. Olha só. Tem um hino da harpa que diz assim: já achei uma flor. Vocês não são raiz não, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo. Vou voltar. Já achei uma flor. A rosa de
Precioso pra mim é Jesus. Canta comigo. Precioso pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo pra mim é Jesus. Eu quero encerrar com vocês repetindo isso, que Jesus é o tesouro mais precioso no jardim da sua vida, no jardim do seu coração. Crianças, fala assim comigo. Porque, não, com a voz, com as mãos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Se você cantou que precioso para mim, Jesus, e Ele não pode faltar no tesouro e no jardim do seu coração, você tem que aprender o endereço. João 3,16 é a prova que Deus não emprestou, não alugou, não vendeu e deu. É presente. Vamos agradecer, vamos aprender esse versículo com a gente. Agora a igreja toda, todo mundo, meus adultos. Por quê? Não, você calma. Mas relaxa, levanta já. Por quê? Deus, Deus dele, irmão, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Por isso mais rápido comigo. Por quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para... A Gabi tá fraca, viu? Que todo, irmão, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Amém. Agora é o seguinte, eu vou falar junto com vocês. Eu não vou falar e vocês vão repetir, não. Vamos fazer junto, porque Deus amou mais devagar. 1, 2, 3 e porque
festa linda? O hino que combina com a mensagem de hoje. Se você conhecer, canta bem forte comigo. Vem, Senhor, e me restaura todos os dias, só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim narciso. És fiel em todo tempo. Levante a sua mão pro céu e declara pra ele, pra agradecer. Em todo tempo tu és tão amor, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Pra encerrar bem forte. Eu cantarei da bondade de Deus. E nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração, com as águas que vêm direto do trono, regando e sendo tudo aquilo, suprindo as necessidades que a tua alma precisa. Faz a tua parte, faz a tua responsabilidade, mas você tem Ele como teu ajudador. Por isso, por nós, estaremos retornando para o nosso estado. Daqui a pouco, depois do culto, já vamos fazer a viagem para casa. E eu preciso que a igreja olhe por nós para que nós possamos chegar em casa, no nosso lar. Amanhã nós já temos compromisso lá. Então oreis para que nós possamos chegar em paz. Descubra a oração e nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.